Cumprimento a presidente do nosso sindicato, a professora Fernanda, e penso que, estarei cumprimentando todos os meus colegas da UFSCar. Boa noite ao professor Brandão, presidente da federação, do PROIFES, a Mauri, representante da Andes, né? E eu confesso que eu tenho dificuldades de passar uma borracha no passado. Eu não consigo deixar de olhar o passado, né? Por exemplo, 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. O passado, para mim, tem um peso fundamental, né? E não só do ponto de vista do presente, mas também de projeções do futuro. Então, eu queria dizer isso já de cara, né? O passado, para mim, é uma coisa muito importante. Jamais passaria borracha no passado. Agora, eu queria dizer para o Amaury que eu fiquei muito chocado com duas palavras que ele usou na fala dele. Uma de que essa Assembleia é uma Assembleia desqualificada, né? A fala dele está gravada. E a outra, ele usou a palavra cassação, que a Andes vai cassar essa Assembleia, né? Tal como cassou o registro sindical da UFSCar. Eu lamento o uso de palavras que traduzem violência simbólica, né? Para mim são duas palavras muito pesadas, né? Denominar uma Assembleia democraticamente constituída por essa diretoria, construída num processo que já foi descrito aqui no começo do trabalho, como uma Assembleia desqualificada, para mim é de uma violência simbólica inaudita, né? E a palavra cassação, com 2 S, é uma coisa que me remete à ditadura militar, quando ela cassava os mandatos parlamentares, né? Principalmente por conta do AI-5, depois de 68. Então, eu fico triste com o uso dessas palavras, me senti, confesso a vocês, oprimido, né? Agora, para mim, um marco fundamental, e aí eu volto ao passado, eu não vou mais justificar por que eu defendo o passado, né? Foi o CONAD de Vitória de 2003, né? O CONAD de Vitória de 2003, para mim, foi o ponto de inflexão. Eu militava numa tendência no interior da Andes chamada AD, né? A sigla era AD, né? No fim dos anos 80 e todos os anos 90. Os anos 90, ele basicamente se confunde com o que a gente chama da era FHC, né? E tanto nos CONADs como nos congressos, a posição hegemônica dentro da Andes era dizer o seguinte: olha, com governos neoliberais a gente não negocia. Não tem negociação com governos neoliberais. E a gente fez uma série de greves, e também eu ia aos comandos de greve, representando a UFSCar, representando primeiramente a UFMS, onde originalmente eu comecei a minha carreira, e depois a própria UFSCar, né, onde estou até hoje. E no comando se dizia mais ou menos assim: olha, se houver qualquer possibilidade de uma negociação que nós não negociamos com o governo neoliberal, tem que esperar no mínimo 2, 3 meses de greve. Aí, no terceiro, a gente começa a pensar em o que a gente possa falar e reivindicar. Então, aquelas greves que duravam 3, e às vezes extrapolavam até 3 meses mesmo. Então, nós passamos a década de 90 fazendo aquelas greves intermináveis, que redundavam em nada. E a posição da diretoria da Andes era sempre o seguinte: olha, houve uma grande conquista, houve uma grande vitória, uma vitória da consciência revolucionária da categoria dos professores, né? E a gente saía emparedados, derrotados, 1 minuto, professor, em frangalhos, e também com salários super arrochados, né? Bom, o que acontece em 2002? Em 2002 a gente tem uma vitória, né? E eu fiquei muito esperançoso com aquela vitória. Ela me representava muito, até por conta da minha militância política, né? De filiação partidária mesmo, que eu estou dizendo aqui. E quando foi no Congresso no CONAD de Vitória, em 2003, um dirigente importante da Andes, um colega meu lá da Unicamp, foi ao microfone e disse: olha, nós não negociamos com o governo reformista, né? Com o governo de traidores da classe trabalhadora, notadamente em relação à Revolução Mundial, que vai trair a classe trabalhadora em âmbito internacional, inclusive. Então, esse governo é um governo reformista, é um governo de conciliação de classe, né, vai administrar o capitalismo
e a Andes não vai abrir nenhum tipo de negociação com esse governo. Ali, para mim, eu confesso... Tempo, professor. Eu confesso, ali, para mim, foi o fim da Andes nessa perspectiva. E, para mim, o Proex existe naquela perspectiva, que já foi dito aqui pelo Gil, pelo Roberto, na perspectiva da construção do que combinou o que é hoje a universidade pública, com Reúne, que antes foi contra, a carreira e todos os acordos salariais. Então, eu encerro aqui